Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao De Cá Pra Lá. Meu nome é Camila Pires e hoje eu tenho um trem muito especial pra você. Oficialmente a estreia do meu novo quadro Amor Over the Seas. Para aqueles que têm os seus amados, amadas em outras partes do mundo, se casaram, moram junto, namoram, tudo que envolve amor com uma pessoa de outro país com uma cultura totalmente diferente. E é daí que surgiu a ideia de trazer pessoas que conheceram seus amados da mesma forma que eu conheci o meu. E é por isso que eu decidi trazer esse quadro aqui pro meu canal, graças à minha amiga Gabi, que mora nos Estados Unidos. Toda semana eu vou trazer mulheres e homens brasileiros que têm relacionamento com pessoas de outros países, para que elas contem as experiências, como foi que se conheceram, se teve perrengue na hora do visto, se é casado, se mora junto, se não precisou de nenhum tipo de visto. Para estrear o quadro de hoje, eu vou apresentar para vocês uma pessoa que eu gosto muito. Ela é muito carismática, muito amistosa. Amistosa? Que característica é essa? Como assim? Não entendi. Então fiquem agora com a... Olá! Gente, que tosco. Sou eu mesma. Eu que vou estrear o quadro. Não me diga! Pra quem já me acompanha lá no Instagram, eu fiz um IGTV contando um pouquinho disso, mas aqui eu vou contar tudo. Então fica até o final, porque tem muito babado e muita informação boa aqui. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu tenho 24 anos. Além de produzir conteúdo aqui no YouTube, eu também crio conteúdo lá no Instagram e também no TikTok, com quase 80 mil seguidores. Então me acompanha lá, que eu tenho certeza que você vai gostar também. No Brasil, eu morava em Belo Horizonte e agora eu moro em Londres, na Inglaterra. O meu marido é inglês, ele é do sul da Inglaterra, uma cidade que chama Devon, e eu conheci ele aqui em Londres. Quando a gente se conheceu, eu estava prestes a ir embora, um mês depois, para a Espanha ou para o Brasil. Ainda não tinha decidido para onde que eu iria. E depois daqui ele ia para a Suíça, então ele veio para trabalhar, pegar uma experiência e ir para lá e viver a vida dele lá. A gente se conheceu na sexta-feira, 13 de janeiro de 2018. O nome do meu marido é Lee, L-E-E. Não, ele não é chinês, ou japonês, ou coreano. Mas o nome Lee aqui na Inglaterra é muito comum. A gente se conheceu no local de trabalho do Lee. Ele trabalhava em uma balada como bartender. A primeira vez que eu fui para uma balada aqui em Londres, desde que eu cheguei em dezembro. E aí eu cheguei com as minhas amigas, fomos direto para a parte que é tipo uma ilha, né, assim no meio da balada, que é onde você vai pedir a bebida. E na hora que eu cheguei lá, eu dei de cara com o Lee. Ele tava fazendo as coisas dele, né? Obviamente trabalhando. E eu parei e olhei pra ele. Ele olhou pra mim, ficou aqueles 5 segundos, 10 segundos congelados. Tipo, o que está acontecendo? E depois disso, eu peguei o que eu tinha que pegar, comprar, né, no caso. E ele continuou trabalhando. Durante a noite inteira, eu tava olhando pra esse menino. E o menino só ficava assim, ó. Olhava pra mim, mas ele não fazia nenhuma expressão facial. Porque a gente tá acostumado que no Brasil, né, se a pessoa tá interessada em você, ela vai dar pelo menos uma piscadinha. Assim. Não, assim não, que foi muito feio. Assim, ó. Dá uma puxadinha de lábio. Faz assim, ó. Mas aqui não. Os ingleses são muito estranhos pra poder flertar, sério, muito estranhos. Eles não fazem nenhum tipo de expressão facial. Isso quando eles ficam te encarando. E é por isso que a maioria dos ingleses não vai chegar em você se você não tiver iniciativa. E aí, pois, a gente ficou se olhando a noite inteira. Eu olhava pra ele, olhava pra mim, mas ele não fazia expressão nenhuma. Eu achei que ele gostou muito do meu cabelo. Porque, gente, isso acontece. A pessoa tá te olhando e ela gostou do seu look, ela gostou do seu cabelo, ela simplesmente te achou bonita e tá te olhando por isso, mas não quer dizer que ela tá interessada. Pensei assim, esse é o caso, né? E passamos a noite inteira olhando pro outro, até que aconteceu uma coisa. Eu já não tinha expectativa nenhuma com ele e eu acabei ficando com o amigo dele. E a risada faz... No final, quando o trem tava fechando já, que as baladas fecham cedo, era por volta de 2 e pouca, 3 horas da manhã, no máximo. E eu tava indo embora, eu já tava assim, né, um pouquinho mais pra lá do que pra cá. E eu falei assim, quer saber? Não tem nada a perder, tô indo embora pra casa, sabe? Se ele me der um fora, eu tô nem aí, porque eu tô indo embora mesmo. Só não vim aqui de novo. Não. Quando eu fui chegar pra poder falar com o amigo dele, que eu gostei do Lee,
o amigo dele veio me trazer um número do telefone do Lee, ou seja, eu fui falar com o cara e ele mandou me entregar o número dele. Deu pra entender? Acho que deu. Na mesma hora. E aí a gente começou a conversar desde aquela noite, daquela sexta-feira 13. Conversa aqui, conversa vai. Na terça-feira da próxima semana a gente marcou um encontro num restaurante brasileiro, obviamente que eu que escolhi, porque eu já queria mostrar pro inglês como que era o tempero brasileiro. Porque daí, minha filha, você ganha com a barriga. A gente foi nesse restaurante, conversa vai, conversa vem. A gente teve um match tão grande. E meu inglês, na época, tava assim, intermediário. Aquela transição de iniciante para intermediário, mas tava mais avançado já. Então a conversa conseguiu fluir muito. Então, 2 semanas depois que a gente tinha se conhecido, eu tive que fugir da minha família, que eu era au pair. Decidi mandar mensagem pra ele. Uma amiga tinha me oferecido ir pra lá, mas eu pensei, se essa relação tem que dar certo, ele tem que saber tudo sobre a minha vida. Então, fugir de uma família pode ser uma coisa, assim, relativamente humilhante, mas ele tem que saber de tudo se é uma pessoa que eu quero estar comigo, entendeu? Contei pra ele e ele falou, não, vem pra cá, você fica aqui em casa, pelo tempo que você precisar. E eu falei que era só o tempo de conseguir um emprego novo. Na época ele dividiu um apartamento com um amigo, então eu fiquei lá por 3, 4 dias, achei uma família pra poder trabalhar e fui pra essa família. Domingo, e a mulher me prometeu pagar 160 libras por semana. Só que o que eu não sabia, o que ela não me contou, é que ela estava contando com uma entrevista de emprego dar certo pra ela me pagar. Chegou na quarta, o dia da entrevista, ela não conseguiu o bendito do emprego. E o que eu fiz? Com uma mãozinha outra atrás, bora procurar outra família. Eu encontrei uma outra família para ir trabalhar, eu conversei com o Lee e ele estava de mudança para um apartamento, um flat, estúdio, sabe? Só dele. E ele falou, não, vem aqui para casa que você pode ficar aqui até você ter que ir para outra família. E disso, ó, a gente morou 4 dias juntos. Depois desses 4 dias, eu fui pra casa dele, né, pro novo apartamento que ele tava morando sozinho. E de lá, eu fiquei mais um mês, que foi o fevereiro praticamente todinho, a gente morando junto. E depois disso, eu fui pra essa nova família. No dia que eu cheguei na família, esse miserento me manda uma mensagem. Eu gostaria que você não tivesse ido embora. Gostei tanto de ter você aqui comigo. Falei, querido, por que você não me avisou antes? Porque agora eu não posso sair do nada, né? Tem que dar o aviso prévio pra mulher. Com 2 semanas eu dei o aviso prévio pra minha ex-host family. Depois fui morar com ele novamente. Até então a gente tava morando junto. Mas eu falei com ele que era uma coisa temporária. Eu iria procurar um apartamento, um quarto pra alugar com uma amiga. Porque eu não queria ficar dependendo dele. Até o ponto de que eu comecei a fazer extras. E eu comecei a ajudar na casa. Eu comecei a pagar metade do aluguel que ele pagava. E no mês de julho, a gente foi para uma viagem para a Grécia. Passamos 1 semana lá. E foi nessa viagem que ele me pediu em casamento. A gente tava pra nadar, voltava e ficava nessa. E numa dessas horas, eu fui sozinha pra nadar. E ele ficou na areia. Na hora que eu voltei pra areia, ele estava me esperando com o pedido de casamento. E eu fiquei muito feliz, foi muito fofo, enfim. Voltamos pra Londres, a gente continuou morando junto, né? E no mês de agosto é onde entra a parte chata, burocrática e irritante, que é a parte do visto. No mês de agosto a gente foi no cartório e fez o pedido, que é o Give Notice of Marriage, que é quando você avisa o governo que você pretende casar. No dia eu levei meu passaporte e 2 ou 3 fotos 3x4. E ele a mesma coisa, não precisou de nenhum outro documento. Nesse dia, eles escaneiam o seu documento, enviam para o governo esse pedido e na mesma hora a gente fez uma entrevista muito simples. A moça chamou a gente para uma salinha, eu e o Lee, um do lado do outro, a moça do outro lado da mesa, e ela perguntou para mim alguns dados do Lee, como nome todo, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento dele, que inclusive eu errei, porque o aniversário dele é 14/10, e eu falei 10/14, sendo que, tipo, nem existe. Fizeram as mesmas perguntas pro Lee, mas basicamente foi isso. Não teve nada, assim, demais de fazer uma entrevista com cada um, perguntar dados, enfim, nada muito complicado. A gente foi pra casa e depois disso esperamos 28 dias, de 20 a 30 dias pra receber a carta
autorizando o casamento ou não. Contra a lei negar o pedido de casamento. Só que eles podem pedir para investigar. Então, essa carta que chega é para dizer: não queremos investigar, você casa e pronto, tchau. Ou queremos investigar, você não pode casar ainda até a investigação ser encerrada. A carta chegou, eu já fui louca para abrir e eles não quiseram investigar a relação. Tem algumas coisas que fazem o governo investigar, pelo que eu estava conversando com a moça do cartório, como se ele já foi casado, se eu já fui casada. Depois dessa carta, a gente foi autorizado a marcar a data do casamento pro dia 23 de outubro de 2018. Agora entra a parte que a minha sogra não fazia ideia que a gente casou, porque a gente estava num relacionamento desde fevereiro até o mês de agosto. Eu não conhecia a família do Lee, porque eles moram a 6 horas aqui de Londres. Então, era complicado para eu ir para lá, era complicado para o Lee ter tempo no trabalho dele para ir também. Então, foi difícil e a gente não conseguiu, não conhecia a minha sogra. Então, achamos muito sem noção de convidar a minha sogra para me conhecer no dia do meu casamento. Tipo, totalmente não. Conhecendo ela agora, eu sei que essa foi a melhor decisão que a gente tomou. Eu me coloquei no lugar. Meu filho me ligar e falar: mãe, vem cá conhecer a minha mulher. Tô casando hoje, tá? Inclusive. Eu ia ficar tipo... Quem que é essa menina? O nosso plano era fazer um casamento depois, com festa e tudo. Então seria a oportunidade de convidar ela realmente. Depois de ter conhecido, ia ficar tudo tranquilo. A gente se casou no dia 23 de outubro, em um cartório que é bem aqui pertinho de casa. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, replaying our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose this. But if I'm gonna lose you, I don't care. I'm gonna lose it. I'm gonna lose this. Kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose this. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose this.
com um advogado para ajudar com todo o processo do visto de casamento. Por quê? Aqui a gente tem duas opções. Ou você aplica para o visto de noiva, ou você aplica para o visto de casamento. O visto de noiva é nada mais, nada menos do que você fazer todo o processo do visto de casamento, só que, obviamente, você não casa. Faz o processo, tem que ir para o Brasil para poder aplicar o visto. Não existe isso de falar que brasileira pode casar aqui sem ter que ir para o Brasil aplicar o visto, tipo, ficar aqui direto. Não existe, a não ser que a brasileira tenha dupla cidadania. As leis vão se aplicar para o país que ela tem cidadania, no caso, Itália, ou França, ou enfim, qualquer país. Então, ela não precisa ir para o Brasil. Mas se você é brasileira, brasileiro, sem nenhum tipo de cidadania europeia, você precisa ir ao Brasil para fazer o visto. Falando de valores, que é a parte que mais doeu. O processo, num total, deu 5.000 libras, ou seja, 5 vezes 7... 35 mil reais? 35 mil reais. Por que deu tão caro? A gente pagou 2.000 libras de advogado, porque é um processo complicado, tem muito documento para preencher, muitas informações. Eu amo fazer as coisas sozinha, por mim mesma, sem ter que gastar dinheiro, mas esse é o tipo de processo que, se você errar uma vírgula, cagou em tudo e você jogou o dinheiro fora. A gente preferiu gastar um pouquinho mais, mas ter a certeza de que o processo seria aprovado e que não teria nenhum problema, do que ficar brincando com a sorte. Então, depois de estar casado, aplicamos para o visto e eu fui para o Brasil, para a cidade de São Paulo, para poder aplicar. As minhas únicas opções eram São Paulo, Rio de Janeiro e acho que Recife. Então, obviamente, eu escolhi São Paulo porque os voos diretos são mais baratos e tudo. Então, eu fui da Inglaterra para Paris, para São Paulo, porque o voo era mais barato do que sair daqui de Londres. Fiz o processo todo, paguei, né, tudo que tinha para pagar, entreguei os documentos, você leva tudo, não tem entrevista. Esse ano eu só vou renovar em 2 anos e meio novamente. E em 5 anos aqui eu tenho direito ao passaporte inglês, à cidadania inglesa, e eu não preciso abrir mão da minha cidadania brasileira para isso. No ano de 2019 a gente foi para a cidade de Lee conhecer a família toda dele, e foi muito legal. Eles são bem tímidos, mas foram muito receptivos. Fiz uma lasanha de berinjela, porque a mãe do Lee adora esse tipo de coisa, com vegetais e tudo. Então, a gente fez um almoço, assim, com a família toda, a avózinha do Lee, as tias, tios. Foi muito, muito legal. Se eu puder dar uma dica pra você que quer morar fora, seria planejamento. Anote tudo que você precise, principalmente no quesito de comunicação. A língua, qual país que você está indo? É um país que fala inglês? Você precisa de ter um mínimo de inglês para não ficar perdida no começo, porque, querendo ou não, se você não tem um mínimo de inglês, acaba passando muito perrengue desnecessário, porque era isso que me fazia continuar lutando pelos meus sonhos de viajar, de aprender uma língua nova, de ficar fluente no inglês. Então é isso, espero que você tenha gostado pra caramba dessa estreia do Amor Over the Seas. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque toda semana vai sair um quadro novo de Amor Over the Seas. Beijo da Cá e até a próxima!